Convidamos você para sentar no sofá e confortavelmente podermos discutir algo que é consenso no futebol gaúcho. Barcelos Internacional. Guerra Grêmio. Guerra Grêmio. Barcelos Internacional. Maioria esmagadora dos torcedores admite serem, sem dúvida alguma, os piores presidentes que ocuparam o comando das duas poderosas equipes gaúchas nos últimos 50 anos. Cada um com o seu modo equivocado de ser e gerir, mas os dois com resultados terríveis para uma dupla Grenal acostumada a ser vista como forte, sempre preparada para disputar o que de melhor tem nas competições que participam, equipes respeitadas, instituições entre as maiores do país. Só que hoje tudo é passado. Grêmio Internacional, Internacional Grêmio são meros figurantes, coadjuvantes a competições nacionais e internacionais, limitando-se a disputar o título gaúcho que, durante anos, as duas torcidas tanto desprezaram. É a realidade. Em qualquer lista do top 5 do futebol brasileiro, com certeza nem Grêmio, nem Internacional irá constar. É triste. E agora, em 2025, a gente vive uma situação até mesmo temerária, porque os dois correm o risco de rebaixamento. As campanhas se equivalem na mediocridade. Encerrado o primeiro turno, Inter 24 pontos, Grêmio 23, ou seja, o Internacional tem que ganhar 21 para chegar a 45 e o Grêmio a 22, que teoricamente 45 pontos elimina o risco de rebaixamento. Porém, a matemática mostra um detalhe: se Sport ou Juventude, que hoje estão lá embaixo, mas bem abaixo na tabela de classificação, nessa média se mantiverem, significa que a maior parte dos adversários ganhou os pontos disputados contra eles. Então, a média lá em cima, do meio para cima, irá aumentar. E talvez seja necessário 47 pontos para se manter na Série A. Ah, mas poxa, o Inter já tem 24, tem que ganhar só 23 em 19 partidas disputadas, em 57 pontos a serem disputados. O Grêmio tem que ganhar só 24. À primeira vista não parece muito. Mas se pensarmos que os dois disputaram 19 partidas já e ficaram lá embaixo nessa média de pontos, eles estão na tangente. O time do Internacional é visto pela maioria da mídia e pela totalidade dos seus torcedores, e até com a aceitação de uma boa parte da torcida tricolor, como o melhor elenco, o melhor time, se comparado ao rival. Só que o Inter é visto como o melhor porque, na verdade, é o menos ruim, não por méritos próprios, e sim pelo futebol que o time do Grêmio vem apresentando. Mas futebol é resultado, se resume a números, e os números dizem que os dois se equivalem na tabela de classificação. E isso é muito triste. Agora, se formos analisar caso a caso, poxa, o Internacional foi a Bragança Paulista, conseguiu uma brilhante vitória contra o perigoso Bragantino, o bom time do Bragantino. Já o Grêmio em casa, contra o último colocado, que não tinha ganho de ninguém, conseguiu a façanha de perder por 1-0 diante de 35 mil torcedores. Só que o futebol tem a sua lógica. Lógica essa que vai contra a lógica normal. É incrível. Mas eu vou dizer, eu não sou de apostar. Não gosto de jogar. Meu pai sempre me ensinou, teima, mas não joga. Mas se eu fosse de apostar, eu diria que o Internacional teria sucesso em Bragança e o Grêmio fracassaria em casa contra o Sport. Por quê? Por causa da famosa touca, o tabu. Ninguém explica, mas existe. O Bragantino é impressionante.
Ele encara a camisa vermelha, ele treme. Todos os erros que ele pode cometer, ele comete contra o Inter. Já contra o Grêmio, joga que é uma beleza. Já o Sport, não é a primeira vez que ele apronta na arena. Ele pode perder para todo mundo. Ele chega na arena e ele complica. É um tabu. Isso é bobagem. É bobagem, mas vejam o histórico. Então, se formos analisar o contexto, esses resultados seriam normais dentro do não tão normal universo da bola. E aí, outra vitória que o Internacional conquistou fora de casa no Brasileirão foi contra o Santos, na Vila Belmiro. É complicado, tão complicado que o Grêmio não consegue vencer lá. Mas aí vem novamente essa situação. O Santos, tradicionalmente, pipoca contra o Inter. O Santos é freguês do Colorado. E contra o Grêmio, o peixe cresce. Então, se começarmos a colocar esses detalhes que envolvem o futebol, a gente percebe que as únicas 2 vitórias que o Internacional conseguiu fora de casa, pontos esses que são necessários para fugir do rebaixamento, foram vitórias já consideradas normais para aqueles que enxergam o futebol da forma que eu enxergo. Agora, as derrotas que o Grêmio tem sofrido, não. O fiasco que o Grêmio fez na Copa do Brasil, o fiasco que fez na Sul-Americana, sendo eliminado, só enfrentando times realmente fracos, medianos. O futebol que o Grêmio vem apresentando é triste. Porém, contra o Atlético Mineiro, veio uma vitória, fora de casa. E o time jogou bem. Então, dá para acreditar que o Grêmio está se reestruturando? Olha, pense. Qual é o único time até agora que o Grêmio ganhou dentro da arena e agora fora de casa? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um adversário que o Grêmio costuma crescer. E o Galo não joga tudo que sabe quando enfrenta o Tricolor. Quando enfrenta o Internacional, cresce. Então essa vitória do Grêmio traz um oxigênio. Porém, fica sempre na dependência do que vai acontecer na próxima rodada. Na próxima rodada é contra o Ceará em casa. Meu Deus, um time nordestino na arena, que tradicionalmente o Grêmio se atrapalha. Agora o Internacional perdeu para o Flamengo em casa. Aí é um resultado normal. O Flamengo hoje sobra. Flamengo e Palmeiras não tem para ninguém. Os dois vão disputar o título, a não ser que acidentes de percurso aconteçam. Botafogo, Cruzeiro, outros candidatos, eles vêm bem abaixo. Então eu estou tentando resumir o que é a situação da dupla Grenal no atual campeonato, na atual temporada. Grêmio disputando só o Brasileirão, eliminado do resto tudo. O Internacional disputando Brasileirão e Libertadores e prestes a ser eliminado na Copa Continental. Veja bem, eu estou dizendo que o Inter está prestes, ele não está eliminado. Não contem como favas contadas. O Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã, tem a vantagem do empate, veio aqui no Brasileirão, fez 3-1, passeou em campo. São campeonatos diferentes, são sentimentos diferentes. O Internacional tem sim, com o Beira-Rio lotado numa eliminatória, chances e bola para eliminar o Flamengo. Nem que seja na tortura, no desespero, nos pênaltis, nos ataques cardíacos, sim. O Inter ainda não está eliminado. Marquem o que eu digo. Esqueçam os resultados anteriores. Porém, vamos pensar que o Flamengo se classifique. E vamos dizer que o Grêmio não consiga um resultado tão esperado quanto o Ceará. Então os dois começarão o segundo turno do Brasileiro lá embaixo. Mas aí, aquela superioridade colorada acaba, porque o Grêmio parece estar querendo montar algo diferente dentro de campo. E fora de campo, o Grêmio está crescendo. Marques comprou o contrato de gestão da Arena. Marques aparece como o já eleito, extraoficialmente novo presidente do Tricolor. E na próxima temporada teremos uma gestão com outra mentalidade. Só que no Internacional, a eliminação vai custar muito caro. E assistam o vídeo até o final e percebam o que pode acontecer. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos.
Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Dia 9 de dezembro de 2023, uma eleição histórica no Beira-Rio. 29.525 eleitores foram às urnas para escolher entre a reeleição de Barcelos ou colocar no seu lugar o velho figurinha carimbada Melo. Com relação a Melo, eu vou apenas me resumir a dizer que ele representava uma ala que nos corredores do gigante não era vista com bons olhos. Não vou entrar em detalhes para não parecer que eu estou tomando partido, dando minha opinião pessoal. Eu só vou colocar o que vinha dos corredores. Lógico, um presidente que vinha encerrando seu primeiro mandato, candidato à reeleição, disputando contra um adversário que estava longe de ser uma unanimidade, o que se esperava? Uma vitória acachapante. Mas pasmem, Barcelos foi eleito com 15.994 votos contra 13.531 dados ao adversário. Se puxarmos para a exatidão matemática, dá mais ou menos uma diferença de 8% dos votos, o que é muito pouco, considerando a vantagem que Barcelos arrancava na campanha. E essa diferença deixou claro na época. O torcedor colorado tinha que escolher entre o ruim e o menos pior. E Barcelos levou. Levou depois de 3 anos, acumulando equívocos, gastando acima do que o clube podia bancar, aumentando a dívida, que já era astronômica, sem nada a conquistar. Ele assumiu. Quando se esperava uma mudança de comportamento, ele continuou no mesmo ritmo. E hoje, em 2025, ele está prestes a ver o seu time enfrentar o Flamengo num jogo decisivo que poderá determinar a eliminação da Copa Libertadores, que é a última chance de uma conquista de títulos fora das fronteiras da província de São Pedro. Volta olímpica essa que o clube não dá desde 2011. Em outras palavras, Barcelos ele tem mandato até 2026. Porém, a decisão contra o Flamengo pode não apenas definir a vergonha da torcida colorada ter que engolir o deboche de poder comemorar 15 anos sem títulos, vendo os gremistas dançando a valsinha que virou marca registrada de Sacha naquela decisão de gauchão contra o Juventude. Valsinha essa que deu origem à maldição Sacha, que desde 2016, quando aconteceu aquele deboche, aquela falta de respeito, nós avisamos, o Sofá avisou.
A bola não aceita esse tipo de atitude. O Internacional ficará sem comemorar nada fora do Rio Grande do Sul até o início da década de 30, bem além dos 15 anos. E pelo andar da carruagem, pela situação financeira atual do Internacional, mesmo os mais otimistas dos torcedores têm que aceitar que o clube não terá como montar equipes competitivas para as próximas temporadas e deverá torcer, pedir ajuda para que não seja rebaixado para a Série B, pois se cair na segunda divisão com a estrutura financeira que tem hoje, vai demorar um bom tempo para poder voltar à elite.